Olá, amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é a lição de número 7. Tem como título Quando a adversidade é a falta de recursos. O personagem desta lição é Eliseu. O texto é o texto de 2 Reis 4, do verso 38 até o versículo 41, que diz assim: Eliseu voltou a Gilgal quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: Põe o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre. Ele colheu de seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido sem saber o que era. Depois serviram aos homens, e quando eles provavam o cozido, gritaram: Ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: Trazei farinha. Ele a despejou na panela e disse: Servi aos homens, para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Deus nos abençoe. O tema é Quando a adversidade é a falta de recursos, né? A autora é a irmã Marilene Flores, né? O que é que o texto nos mostra, irmãos? A nossa irmã Marilene, ela vai dizer o seguinte, que havia um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, para onde o profeta Eliseu havia voltado. E esse quadro de escassez, consequentemente, né, resultou em fome, em dificuldade, para eles encontrarem alimentos, né? E a razão pela qual eles estavam passando por esta situação de escassez é que eles haviam desobedecido o Senhor, né? Uma época em que o povo é agricultor, né, ou é pastor de ovelha, e é o povo de Deus, a bênção que eles tinham vinham do Senhor, a terra que eles moravam foi dada a eles por Deus, e todas as vezes que o povo desobedecia ao Senhor, e aqui é preciso entender que não se trata do povo de nações do mundo, trata-se de Israel, né? O povo de Deus, a nação de Israel, era a menina dos olhos do Senhor. É como um filho que nós temos, né? Que nós criamos, um filho que geramos e que tratamos com todo o amor, com todo o carinho, damos a nossa vida, temos uma paixão pelos nossos filhos, e eles resolvem simplesmente não nos obedecer mais, né? Nos desobedecer, resolvem fazer pirraça, eles resolvem nos afrontar, e isso cria uma tristeza, uma frustração muito grande. Pais que têm poder aquisitivo geralmente podem castigar os seus filhos, né? Ou quando castigam os seus filhos, cortam dele mesada, né? Cortam dinheiro dele, não dão dinheiro dele, não paga aquele passeio, corta o valor da faculdade. Há uma série de situações que pais que têm poder econômico fazem para poder corrigir os seus filhos quando eles desobedecem. Então, é nesse sentido que está se referindo aqui o fato deles terem abandonado o Senhor, desobedecido a Deus e Deus ter castigado eles, né? A relação de Deus com Israel é a relação de pai com filho, né? De pai com seus filhos. Não se trata aqui de castigar nações pagãs que não temiam o Senhor. Se Deus não é Deus dos pagãos, né? Deus é Deus do seu povo Israel, né? Então, como eles não obedeciam ao Senhor, desobedeceram a Deus, foram castigados. Deus parou de mandar a chuva e, consequentemente, não havendo chuva, a plantação não produz, o gado não bebe, não come, e assim morre de sede e morre de fome, né? Muita gente diria hoje que isso é uma crueldade. Não, isso é disciplina, é uma disciplina do Senhor, não é? Assim que o povo mudasse de comportamento, com toda certeza Deus também mudaria atitude em relação ao castigo, deixaria de castigá-los. Mas uma coisa interessante que o texto vai nos mostrar é que
Deus nunca os abandonou, mesmo no castigo. Não é? O castigo, na verdade, era um sinal da presença, da contínua presença de Deus para com eles, para mudar aquela situação. Deus simplesmente não deu as costas para o povo e foi embora. Então, aquela situação de carência, de necessidade, né, de ausência de alimentos, né, era um tempo apropriado para que eles pudessem vivenciar as intervenções divinas mediante o cuidado e a provisão do Senhor. A pergunta que se impõe é: o que fazer diante desse quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo que prepara um alimento venenoso capaz de roubar-lhes a comunhão com Deus? E, obviamente, a autora aqui não está falando de fome, fome mesmo. Ela está falando de fome no sentido espiritual, né? Desta ausência de Deus no coração das pessoas e que levam estas pessoas a buscar alimento espiritual que não seja alimento apropriado, né? É um alimento venenoso, né? A situação que nós temos aqui em 2 Reis 4, 18 até o verso 41 é uma situação em que a fome veio e foi necessário ir buscar alimento, né? E quando foram procurar o alimento, alguém lá dos aprendizes de profeta, um rapaz bem intencionado, né? Prontamente obedeceu a ordem do profeta e foi em busca de alimento. Só que ele colheu o alimento que ele não conhecia, né? O que ele achou que era um alimento saudável e bom para colocar na panela, na verdade, era uma erva daninha perigosa, venenosa. Ele não conhecia, então ele foi lá, colheu, cortou, né? Lavou, cortou e botou na panela. E quando começaram a comer, perceberam que havia veneno na panela e ficaram desesperados. Então, uma pessoa que caminha sem Deus, a fonte de alimento dele não sendo o Senhor, com certeza vai ser uma fonte de alimento perigoso para a vida espiritual dele. E há muitas fontes de alimento extremamente perigosos para a fome, saciar a fome espiritual. Na verdade, não sacia a fome espiritual. Na verdade, vai matá-lo, né? Então, é como diz o ditado, né? As pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. E isso não é verdade, né? Todos os caminhos não levam a Deus, todas as religiões não levam a Deus, todos os cultos não são para Deus, todos os milagres não vêm de Deus. Então, o único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo, né? E se ele não for o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção, então certamente estaremos nos alimentando de um alimento espiritual que poderá nos matar. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Então o nome dele também já é um nome sugestivo para a tarefa que ele desempenhava, para a tarefa que ele fazia como profeta do Senhor. E na ausência de provisões, né, na ausência de provisões, há muitos que buscam alimentos que podem causar dano, né? Quantas vezes a gente vai a um evento de festa, acaba comendo ali comida da festa, né, por alguma razão, ela passou do ponto e de repente a gente vai para casa e passa mal, né? Às vezes precisando ser até internado. A intenção de quem fez foi adoecer alguém? Não, em absoluto, em absoluto. Mas o cuidado necessário para o alimento faltou, né? Ou o tempo da duração para ser servido deveria ter sido feito mais próximo da hora de ser servido, não é? Bom, há provisões de Deus que podemos receber se olharmos estes versículos e entendermos a diversidade as quais surgiram, bem como as provisões de Deus para cuidar de cada vida preciosa. Podemos mencionar um bom servo que foi procurar alguns ingredientes para acrescentar no caldo que estava sendo aquecido na panela. Todavia, o problema dele é que ele não reconhece, né? A planta que ele foi colher, ele não conhecia. E acabou trazendo um prejuízo muito grande para todos. Colocou em risco a vida de todo mundo ali. Espiritualmente falando, irmãos, como já disse, né? Nem todo sermão vem de Deus, nem todo culto é para o Senhor, nem todo caminho conduz à salvação. Então, não basta as pessoas serem religiosas ou ter uma religião. Não basta. A religião por si só não tem valor nenhum. A pessoa precisa ter o alimento verdadeiro, o pão da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então há muita gente cheia de boas intenções, né, no seu coração, tanto para ensinar o que ensina,
quanto para se alimentar daquilo que se alimenta do ponto de vista espiritual, não sabendo que daquilo que ele se alimenta não é verdadeiro, não é o apropriado. E o que ele ensina é o caminho da perdição. E por que ele faz isso? Alguns o fazem por desconhecimento, por ignorância, e outros fazem por maldade mesmo, né? Nenhuma religião salva o homem. Nenhuma religião pode dar ao homem o perdão dos seus pecados. O papel da religião seria conduzir o homem até o seu Criador, que é Deus. Mas tem religião que nem acredita em Deus, então ela não pode conduzir o homem de modo apropriado e correto ao seu Criador. Então, aqui na lição, a gente pode chamar a atenção para esse servo, né, que foi procurar alimento e trouxe alimento cheio de alegria, com boas intenções, mas como ele não conhecia o que ele colheu, ele acabou levando a morte para dentro da panela. Esse discípulo demonstra prazer em servir, mesmo sem conhecer o que está servindo, né? Há também uma fome na terra, levando muitos a saborear o que o mundo oferece. Não reconhece que ervas daninhas farão mal à sua vida, levando-os a saborear um veneno que mata a vida cristã. Tá? Então, como o pecado de Eva, né, há muita coisa que é sedutora, religiosamente falando. Né? Muita coisa sedutora, você olha assim, parece agradável, né? Parece que dá sabedoria, dá conhecimento, e no fim era caminho de perdição. No mundo religioso hoje tem muita coisa dessa natureza. Bons sermões, o autor diz que está pregando a palavra de Deus, as pessoas ficam encantadas com o que ele está ensinando e com o que ele está pregando. E muita gente está saboreando aquilo e gostando do sabor, mas no fim é caminho de morte, vai ser caminho de perdição. É preciso muito ficar atento a esta questão, né? Como evitar o sabor das ervas perigosas, né? A nossa autora faz esta pergunta aqui. Então, né? Como evitar o sabor das ervas perigosas? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus, não é? Já que a Bíblia é o alimento espiritual sadio, é preciso então que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus como pão, como alimento saudável, não vai ter prazer em saborear, né, alimentos que sejam alimentos que possam gerar a sua morte, né, a sua saúde espiritual, destruir a sua saúde espiritual, né? Mateus capítulo 28, verso 29, Jesus respondendo disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Aquele discípulo que apanhou as ervas venenosas tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas por não conhecê-las. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus. Muita gente está espiritualmente enfermo por falta de conhecimento da palavra de Deus. E estão enfermos por quê, irmãos? Porque eles acham que estão se alimentando da palavra de Deus, pelos ambientes religiosos que eles frequentam, né? Pelos cultos que eles ouvem na mídia, na televisão, na internet, né? E são coisas assim agradáveis. Mas aquele paladar é um paladar de morte, e é preciso evitar este paladar de morte que os falsos pregadores têm trazido, ou por maldade, malícia mesmo, ou também por não conhecerem a palavra do Senhor. A autora diz: precisamos dos ingredientes da palavra de Deus para aplicar em nossas vidas, a fim de evitar que as ervas daninhas tragam escassez espiritual. O discípulo colheu veneno para cozinhar e aplacar a fome daqueles que estavam sentindo. Porém, o veneno que existia naquelas plantas iria matar todos que provassem daquela comida. Ele foi bem intencionado, rapaz, né? Ele queria saciar a fome das pessoas, mas o alimento que ele colheu era alimento de morte e não de vida. Assim, quem quer saciar a sua fome espiritual e não se alimenta da palavra de Deus, mas se alimenta de mensagens sem fundamentação bíblica, de sermões de pastores e líderes que não estão servindo a Deus de verdade, está se alimentando de um alimento mortal. Porque a palavra de Deus
é o alimento das pessoas. E Jesus Cristo é o único pão que dá vida e sacia a fome espiritual. A autora continua: conhecer a palavra de Deus traz alimento saudável para saciar a fome de conhecer o Senhor Jesus, bem como de tirar o ingrediente do pecado das nossas vidas por meio de seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ponto 2, né? Fruto do Espírito. Então, respondendo à pergunta que ela faz, como evitar o sabor das ervas perigosas? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Segundo, exercitando os frutos do Espírito, né? Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear desse manancial para vencer as adversidades da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão. Em Gálatas 6, 22 e 23, o fruto é saboroso, abundante em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os quais devem existir em nós para trazer uma vida repleta do sabor de Deus, né? Quem gosta de comer, né, e comer uma comida saborosa, sabe como é gostoso, né? Como é prazeroso você em casa ou num restaurante, né, comer uma comida que te traz tanta alegria ao coração, né? Nossa, você fica muito, muito feliz quando aquela comida está no ponto ideal que você gosta. Pois bem, a vida cristã ela precisa ser saboreada pelo fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito faz a vida ser feliz, alegre, satisfeita, agradável, né? Saudável. Eu poderia dizer que até divertida, porque um crente feliz é uma pessoa muito divertida, né? Um cristão feliz, um cristão cheio de amor, cheio de saúde espiritual. Ele é uma pessoa alegre, divertida, é uma pessoa boa de estar junto, né? É alguém com quem você tem prazer de estar, né? De estar junto, andar junto, caminhar junto, chorar junto, rir junto. Uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo, irmãos, é um prato, espiritualmente falando, é um prato saboroso, né? Muito, muito, muito agradável. E gera vida, não gera morte, né? Gera vida, gera paz, gera alegria. Seja uma pessoa assim. Alimente-se do fruto do Espírito do Senhor, né? E o que vai existir em você é vida e não morte. É alimento saudável, não alimento venenoso, né? Precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, objetivando acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar no Senhor no mundo carente de Jesus, o qual sacia a fome por ser Ele o alimento inigualável a favor da vida, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus é o verdadeiro alimento que dá vida, e é este alimento que nós precisamos nos alimentar e servir as pessoas do mundo inteiro. Como evitar o sabor das ervas perigosas? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Segundo, fruto do Espírito, né? Em terceiro, trazendo o alimento que dá vida. E qual é o alimento que dá vida, né? O alimento que dá vida chama-se Jesus, e o seu evangelho, e a sua mensagem, e a sua palavra. A autora diz, a partir do momento do cozido pronto, as pessoas começaram a comer e imediatamente identificaram que o caldo de ervas estava envenenado, pois começaram a passar mal e logo clamaram ao homem de Deus, uma vez que havia morte na panela. Eliseu pede que tragam farinha, coloca a farinha com sua mão no caldo de ervas com o objetivo de curar a comida. O ingrediente que continha veneno foi retirado da panela, transformando esse alimento em algo muito saudável para ser ingerido num tempo de escassez e de fome. Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno, a farinha, que para ser farinha foi esmagada e moída, pode ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados, e com sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Sem o veneno, a comida é servida e traz provisão que fortalece. O alimento saudável, né? Aqui é o ponto 3, trazendo o alimento que dá vida. Qual é o alimento que deu vida? No caso do profeta
Eliseu aqui, ele colocou a farinha dentro da panela e resolveu o problema, o mal saiu, né? O alimento que está matando a humanidade é o pecado. E a cura do pecado é Jesus Cristo, o pão da vida, né? O pão da vida. Quando Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário e quando ele foi ali moído pelos nossos pecados, né? Ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, bebei dele todos. Então, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o alimento mortal chamado pecado, do qual a humanidade se alimenta todo dia, foi curado pelo sangue de Jesus, pela vida dele na cruz do Calvário. Quando ele deu a sua vida por nós, ele tirou de nós o poder da morte e nos deu o poder da vida. Por isso as pessoas devem se alimentar de Jesus. Procure se alimentar de Jesus. Se você estiver se alimentando do pecado, abandone este alimento. Esse alimento é de morte, né? Provérbio diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte, né? Há caminhos que ao homem parecem direito, mas no fim não é. É caminho de morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão que te alimenta espiritual. Ele é o milagre de Deus para curar você espiritualmente falando. Deixe esse alimento mortal chamado pecado e se alimente de Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que destrói o poder da morte e da vida. Eu vim para que tenham vida, João 10:10, parte final, e vida abundante, diz a palavra de Deus e diz o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como os discípulos de Eliseu clamaram, ó homem de Deus, a morte na panela. Muitos clamam por salvação e precisam ser atendidos por homens e mulheres de Deus, que estejam prontos a ajudar nas adversidades que surgirem. Quem aceitará este desafio? Eis o desafio, irmãos. O mundo está clamando por saúde, por vida, né? O mundo está clamando por libertação, por cura espiritual. E os homens e mulheres de Deus desse tempo, na função de Eliseu, devem tirar a morte da panela, apresentando o ingrediente que é milagroso e extraordinário, Jesus Cristo. Ele que foi moído pelos nossos pecados, ele derrotou o poder da morte e deu vida eterna. O mundo precisa de Jesus e nós precisamos apresentar esse ingrediente espiritual chamado Jesus Cristo, o alimento que cura, que liberta e que salva, o autor e salvador de nossas vidas. Ela conclui dizendo assim, servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Deus providenciou socorro através do profeta naquele dia, e a morte foi tirada da panela. Nós somos homens e mulheres de Deus nesse tempo, irmãos, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, usados pelo Senhor, para tirar a morte, o ingrediente da morte que está na vida do mundo, na vida das pessoas, e apresentar o ingrediente da vida, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Segundo, qual ingrediente é necessário para se ter vida em abundância e vencer as adversidades que estão a bater a sua porta? O ingrediente necessário é o pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito. O veneno do mundo é o pecado. Quem vive em pecado perde a alegria da salvação, diz o salmista. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando ele desobedeceu a Deus e andava em desobediência a Deus, ele perdeu a alegria de estar em comunhão com o Senhor. E é assim que acontece conosco. Quando nós andamos em desobediência a Deus, perdemos a alegria de estar em comunhão com Deus e também perdemos a alegria de estar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus na igreja. Quantas pessoas não têm nenhum prazer em ela, ele não vai à igreja porque não tem prazer, não vão aos cultos, né? Ele não vai lá ao templo celebrar o Senhor porque ele não tem prazer, ele não gosta, ele não tem alegria de estar ali. Então ele vai para o shopping, vai para o cinema, vai para o show, vai para a praça, vai para um evento qualquer aí, vai para a praia, não é? Vai para um barzinho, porque tem muito crente frequentando barzinho, infelizmente, né? Lamentavelmente. Por quê? Porque é nesse ambiente que ele tem alegria. Mas na casa de Deus, na presença do Senhor, ele não tem alegria. Por que ele não tem alegria? Porque ele está se alimentando da comida da morte, né? Porque ele está se alimentando, comendo e bebendo
gera morte. Ele não tem mais o fruto, se é que um dia teve, né? O fruto do Espírito de Deus na vida dele. Se alimente do Espírito, do fruto do Espírito. Então terá alegria de estar na presença de Deus, porque você não vai ter a sua vida espiritual morta, envenenada por causa do pecado. Continue confiando no Senhor Jesus, mesmo em tempo de adversidades, pois Ele sustenta quando seus recursos forem escassos. No tempo das dificuldades, irmãos, a gente deve tomar isso como disciplina de Deus. Talvez não contra mim ou contra você, mas alguém entre nós, de repente, não está obedecendo a Deus, e quando Deus abençoa, abençoa a todos, e quando manda o castigo é também para todos, para que a nossa vida seja uma vida consertada, espiritualmente falando, diante do Senhor. Cada dia nós busquemos a face do Senhor, a sua presença, né? Peçamos perdão pelos nossos pecados e voltemos a ter a alegria de estar na presença de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos ricamente em nome do Senhor Jesus, né? Eliseu contra a adversidade e a falta de recursos. Aprendamos que nesse tempo Deus sempre estará conosco e Ele nunca nos abandonará. Que Deus abençoe os irmãos. Amém?